A WWE já presenciou seu quinhão de controvérsias e tragédias, mas nenhuma delas abalou tanto o setor quanto os eventos de junho de 2007. Chris Benoit, que a essa altura era celebrado como um dos lutadores técnicos mais talentosos e disciplinados, no decorrer de um único fim de semana, manchou seu legado ao ceifar a vida de sua esposa, Nancy, de seu filho de 7 anos, Daniel, e por fim, a sua própria. O que torna essa tragédia ainda mais assustadora é a constatação de que ela não ocorreu sem avisos. Os sinais das dificuldades de Benoit, tanto mentais quanto físicas, eram evidentes muito antes daquele fim de semana fatídico. Anos de lesões não tratadas e comportamento errático pintaram um quadro preocupante de um homem em crise. Mesmo 17 anos após a tragédia, a pergunta assombrosa permanece: essa tragédia poderia ter sido evitada? E como um veterano antes respeitado se transformou em tal horror? Christopher Michael Benoit nasceu em 21 de maio de 1967, em Montreal, Quebec, Canadá, mas passou a maior parte de seus últimos anos em Alberta. Desde pequeno, Benoit era fascinado pela luta livre profissional, idolatrando lendas como Bret Hart e Dynamite Kid, desde os 12 anos de idade. Como ele cresceu no Canadá, seu amor pela luta livre foi ainda mais alimentado pela Stampede Wrestling, que era operada por ninguém menos que o lendário Stu Hart. Aos 18 anos, Benoit começou seu treinamento no famoso Hart Dungeon. Embora essa possa parecer uma oportunidade empolgante à primeira vista, o calabouço era famoso por suas sessões de treinamento extenuantes e implacáveis. Foi lá que Benoit desenvolveu uma disciplina inigualável e começou a refinar seu estilo no ringue. A jornada de Benoit no wrestling profissional começou em 542 setembros, ninguém menos que a Stampede Wrestling. Desde o início, as semelhanças entre Benoit e The Dynamite Kid eram evidentes, pois Benoit adotou muitos de seus movimentos técnicos e sua famosa cabeçada de mergulho. Um dos principais destaques de sua passagem pela Stampede foi uma luta contra seu ídolo, Dynamite Kid. Antes de se aposentar e voltar para a Inglaterra, Kid presenteou Benoit com um par de suas botas de luta livre em um momento clássico de passar a tocha. O talento de Benoit logo chamou a atenção dos promotores no exterior, levando-o a uma passagem pela New Japan Pro Wrestling, onde lutou como Pegasus Kid. A passagem de Benoit pela New Japan também marcou o início de sua estreita amizade com Dean Malenko e Ed Guerreiro. Depois de ganhar reconhecimento internacional, Benoit se mudou para os Estados Unidos e entrou para Extreme Championship Wrestling. Embora seu tempo na ECW tenha sido curto, Benoit ganhou seu apelido mais infame, The Canadian Crippler, que surgiu em uma luta contra Sabu. Durante a luta, Benoit acidentalmente quebrou o pescoço de Sabu, causando danos significativos à sua medula espinhal e ao seu sistema nervoso. Depois que seu tempo na ECW chegou ao fim, Benoit foi para a WCW em 1995, onde sua carreira realmente começou a decolar. Ele entrou para a divisão Cruiserweight e brigou com nomes como Ed Guerreiro, Rey Mysterio e Chris Jericho. Mais tarde, Benoit se tornou um dos principais membros da prestigiosa Stable Four Horsemen, ao lado de Ric Flair, Arn Anderson e Brian Pillman. Mas talvez o capítulo mais infame da carreira de Benoit na WCW tenha ocorrido durante sua briga com Kevin Sullivan em 1997. Sullivan, que não era apenas o rival de Benoit na tela, mas também um dos bookers da WCW, criou uma história em que Benoit começaria um caso com a esposa de Sullivan na vida real, Nancy. Devido à sua vida familiar, inicialmente parecia improvável que algo acontecesse entre Benoit e Nancy, mas a intenção de Sullivan era fazer com que o caso parecesse o mais real possível. Ele insistiu que Chris e Nancy viajassem juntos, compartilhassem refeições, ficassem nos mesmos hotéis e até mesmo andassem de mãos dadas em público. A situação resultou em mais tensão nos bastidores
quando Nancy trocou Sullivan por Chris e oficializou seu relacionamento com Benoit. A ironia da situação logo se tornou uma piada de que Kevin Sullivan havia, literalmente, marcado seu próprio divórcio. Enquanto isso, Benoit e Sullivan ainda precisavam trabalhar juntos no ringue, apesar do profundo ódio que sentiam um pelo outro. A briga entre eles culminou no Bash at the Beach, em 1997, quando Benoit derrotou Sullivan em uma luta de aposentadoria. Apesar de Kevin não ter nenhum ressentimento pessoal contra Chris Benoit após a briga, Benoit continuou profundamente insatisfeito com sua posição na WCW. Em uma empresa dominada por figuras de grande envergadura como Hulk Hogan, Kevin Nash e Goldberg, havia pouco espaço para alguém da estatura de Benoit alcançar o status de evento principal. Esse sentimento de infelicidade era compartilhado por seus amigos íntimos, Eddie Guerrero e Dean Malenko, que também se sentiam limitados pela WCW. A situação se tornou ainda mais incômoda para Benoit quando Sullivan foi promovido a Booker principal em 2000, mesmo depois de vencer o WCW World Heavyweight Championship. A vitória ainda parecia vazia para o Canadian Crippler, pois ele sabia que seu futuro na WCW era insustentável sob a liderança de Sullivan. Como resultado, apenas um dia depois de vencer o título da WCW, Benoit, juntamente com Eddie Guerrero, Dean Malenko e Perry Saturn, solicitaram sua saída da WCW. Em pouco tempo, os 4 homens foram para a WWE, estreando como The Radicals, no episódio de 31 de janeiro de 2000 do Raw is War. Poucos meses depois de sua estreia, Benoit conquistou o campeonato intercontinental. Nos anos seguintes, ele continuou a construir um currículo impressionante, ganhando vários campeonatos intercontinentais, dos Estados Unidos e de equipes. A carreira de Benoit atingiu seu auge em 2004, quando ele venceu o Royal Rumble daquele ano e conquistou o Campeonato Mundial de Pesos Pesados ao derrotar Triple H e Shawn Michaels em uma das maiores lutas de ameaça tripla da história da empresa. Não foi apenas uma simples vitória, foi o ápice de quase 2 décadas de dedicação incansável e batalhas árduas. Benoit finalmente chegou ao topo. Sua vitória foi ainda mais emocionante quando ele comemorou ao lado de seu melhor amigo, Eddie Guerrero, que era o campeão da WWE na época. A imagem icônica dos dois, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto seguravam seus campeonatos, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da história da luta livre. Tragicamente, apenas alguns anos depois, a alegria daquela noite seria ofuscada por uma série de eventos que culminaram em um dos capítulos mais sombrios da história da WWE. Nos anos que se seguiram à sua vitória na WrestleMania 20, a vida de Chris Benoit começou a se desintegrar. Seu estilo exaustivo no ringue, que lhe rendeu o respeito de todos os seus colegas, também causou danos irreparáveis ao seu corpo e à sua mente. Tragicamente, a extensão total do impacto que isso causou em sua saúde mental só viria à tona após sua morte. Seu compromisso com a luta livre nos últimos 19 anos, por excelência, muitas vezes foi feito às custas de seu bem-estar, já que ele se machucou sem procurar atendimento médico adequado. As coisas pioraram quando o melhor amigo de Chris, Eddie Guerrero, faleceu repentinamente em novembro de 2005. O falecimento do Latino Hit foi um golpe devastador para muitos na indústria da luta livre, mas ninguém pareceu mais profundamente afetado do que Benoit. No show de tributo a Eddie, o tranquilo e reservado Benoit parecia totalmente abalado. Chris Jericho, em seu podcast Talk is Jericho, lembrou-se vividamente de ter consolado Benoit com um abraço no funeral de Guerrero, descrevendo-o como o abraço mais desesperado e triste do tipo "estou me segurando para sobreviver" que você poderia receber. No Dark Side of the Ring, a irmã de Nancy Benoit, Sandra, revelou que a esposa de Chris, Nancy, havia confidenciado a Vicky Guerrero que o falecimento de Eddie estava realmente afetando-o de muitas maneiras. Benoit, que sempre foi reservado e estoico, começou a se isolar, afastando-se tanto dos olhos do público quanto de seus relacionamentos pessoais. Sandra explicou ainda que Benoit passava meses sem falar com a própria família,
e começou a escrever um diário para tentar lidar com sua depressão. O falecimento de Ed teve um impacto tão profundo em Benoit que pela primeira vez em sua carreira, ele pensou em se afastar da WWE. A irmã de Nancy, Sandra Tofoloni, revelou que Benoit considerou brevemente a ideia de abrir uma escola de luta livre em Atlanta, mas a ideia de seguir em frente o aterrorizou, pois a luta livre era toda a sua identidade, e ele continuou a trabalhar para superar sua dor. Em 2007, Benoit estava com 40 anos de idade, um veterano experiente que havia passado quase 2 décadas no negócio de luta livre. Sua experiência e reputação o tornaram um candidato perfeito para a versão da ECW da WWE. Em junho de 2007, Benoit foi recrutado para a ECW e estava pronto para enfrentar CM Punk pelo ECW Championship vago no pay-per-view Vengeance, Night of Champions. No entanto, nos dias que antecederam o evento, Benoit começou a cancelar várias aparições programadas, inclusive um house show, e acabou não comparecendo ao pay-per-view, alegando uma emergência familiar. Era muito incomum que Chris faltasse a qualquer show sem explicação. Para piorar a situação, ninguém havia conseguido entrar em contato com ele por mais de 24 horas. Naquela tarde, os funcionários da WWE entraram em contato com a polícia de Fayetteville, Geórgia, solicitando uma verificação do bem-estar na casa de Benoit. Quando os policiais chegaram à residência de Benoit, fizeram uma descoberta horrível. Dentro da casa, eles encontraram os corpos de Chris Benoit, sua esposa Nancy e seu filho Daniel, de 7 anos. Os detalhes eram de arrepiar. Nancy havia sido amarrada e estrangulada, com ferimentos que sugeriam uma luta violenta. Daniel foi encontrado em seu quarto, sufocado enquanto dormia. Chris foi encontrado na academia do porão, tendo se enforcado usando um aparelho de musculação. Uma Bíblia foi colocada perto de cada um dos corpos. Quando os funcionários da WWE foram informados das mortes na tarde de segunda-feira, eles imediatamente cancelaram o Monday Night Raw e, em seu lugar, a WWE exibiu um show de tributo de 3 horas no Raw naquela noite, celebrando a vida e a carreira de Benoit. Outros lutadores compartilharam lembranças sinceras de Chris, falando muito bem de seu profissionalismo e amor pela luta livre. No entanto, mesmo quando o tributo foi ao ar, as autoridades confirmaram que Chris Benoit era o principal suspeito das mortes de Nancy e Daniel. A WWE, sem saber de todos os detalhes durante a transmissão do tributo, mudou rapidamente sua postura no dia seguinte. Eles começaram a remover todas as menções a Benoit de sua programação, site e catálogo de mercadorias. Quando a notícia da morte da família Benoit foi divulgada em 25 de junho, a WWE foi informada da tragédia. O momento não poderia ter sido mais surreal, já que o funeral kayfabe de Vince McMahon estava programado para aquela noite, após um segmento de explosão de limusine ocorrido algumas semanas antes. Em seu lugar, a empresa exibiu um show de tributo ao ex-campeão mundial dos pesos pesados, celebrando sua carreira e sua vida. No entanto, enquanto a WWE o homenageava na televisão ao vivo, a realidade assustadora estava começando a se revelar. Os investigadores estavam reconstituindo a cena macabra na casa de Benoit, e as suspeitas estavam rapidamente se voltando para o próprio Chris. A sequência de eventos começou na noite de sexta-feira, 22 de junho de 2007, quando Chris matou sua esposa, Nancy. Na manhã seguinte, em 23 de junho, Chris teria drogado Daniel com Xanax antes de sufocar o próprio filho. Em 24 de junho, Benoit realizou o ato final ao se enforcar no ginásio do porão da casa da família. A suspeita se solidificou quando as evidências revelaram que Chris havia entrado em contato com várias pessoas durante aquele fim de semana. Após a morte de sua esposa Nancy na sexta-feira, 22 de junho, Benoit entrou em contato com o vizinho do lado e também falou ao telefone com seu amigo íntimo, Chavo Guerreiro. Quando os detalhes sombrios do duplo assassinato-suicídio começaram a vir à tona, a WWE tomou uma decisão abrupta, mas permanente. A empresa agiu rapidamente para apagar todas as menções a Benoit de seu site, programação e arquivos. Suas mercadorias foram retiradas das prateleiras e seu nome se tornou um tabu no mundo da luta livre. O choque e a tristeza iniciais entre os fãs e os lutadores
se transformaram em descrença e horror à medida que eles processavam o impensável. O frenesi da mídia que se seguiu foi intenso, com a WWE no centro de uma tempestade de fogo. Foram encontrados esteroides na casa de Benoit, o que levou a uma especulação desenfreada sobre a raiva dos esteroides como um possível fator da tragédia. Para uma empresa que há muito tempo vinha sendo criticada por sua falta de supervisão em relação à saúde e ao bem-estar dos lutadores, esse foi um alerta. Décadas de mortes prematuras atormentaram o setor, mas a tragédia de Benoit forçou a WWE a confrontar suas práticas de uma forma nunca vista antes. Após a tragédia, a WWE implementou medidas mais rigorosas em sua política de bem-estar, enfatizando os testes regulares de drogas, exames cardiovasculares e programas de reabilitação para lutadores que lutam contra o abuso de substâncias. No entanto, é importante observar que a política de bem-estar da WWE já estava em vigor após a morte de Eddie Guerrero em 2005. O fato de Benoit ainda estar usando esteroides, embora de forma inconsistente, revelou falhas gritantes na aplicação da política na época. Em 2008, a WWE introduziu a Era PG, uma medida que mudou drasticamente o produto da empresa. Eles limitaram o sangue nas lutas, baniram os golpes de cadeira na cabeça e reduziram a violência geral em sua programação. Essas mudanças foram parcialmente influenciadas pela pressão crescente de anunciantes, pais e críticos que examinam a maneira como a WWE lida com a segurança e o bem-estar dos talentos. Para uma tragédia que forçou a WWE a mudar fundamentalmente sua abordagem em relação à segurança e ao bem-estar dos lutadores, não se pode ignorar os sinais evidentes que estavam presentes o tempo todo. Em retrospecto, mesmo depois de 17 anos, os detalhes exatos daquele fatídico fim de semana, em junho de 2007, ainda permanecem envoltos em mistério e especulação. Embora inúmeras teorias e cenários tenham sido propostos, uma explicação é que na sexta-feira, 22 de junho, Chris Benoit e sua esposa Nancy provavelmente tiveram uma discussão que se transformou em um acesso de raiva, durante o qual Chris a assassinou. O estado e a localização do corpo de Nancy sugerem uma luta, o que dá peso a essa teoria. Essa ideia se torna mais plausível quando se considera o histórico de violência doméstica de Chris e Nancy. Em maio de 2003, Nancy pediu o divórcio, alegando tratamento cruel e descrevendo o casamento como irrevogavelmente desfeito. Ela também pediu uma ordem de proteção temporária para impedir que Chris entrasse em contato com ela ou com o filho deles, Daniel. Ela alegou que Chris frequentemente tinha ataques incontroláveis de raiva, muitas vezes por questões menores. Apesar desses sinais de alerta, o casal se reconciliou e Nancy retirou seu pedido de divórcio no final daquele ano. Entretanto, as questões subjacentes ao relacionamento do casal provavelmente permaneceram sem solução por anos. Além de seu casamento conturbado, talvez o maior fator que contribuiu para os trágicos eventos de junho de 2007 foi a deterioração da saúde física e mental de Chris Benoit. Sua dedicação incansável ao wrestling profissional teve um custo inimaginável. Como um dos maiores lutadores técnicos de todos os tempos, Benoit se submeteu a uma punição física implacável. Seu movimento característico de diving headbutt o expôs a repetidos traumas na cabeça, enquanto golpes de cadeira sem proteção na cabeça eram comuns em suas lutas. Infelizmente, durante os anos 80, 90 e início dos anos 2000, os lutadores frequentemente levavam chutes de cadeira desprotegidos na cabeça sem hesitação, e os protocolos de concussão eram praticamente inexistentes. Tirar uma folga para se recuperar de uma concussão era raro, pois a agenda exaustiva do setor priorizava a resistência em detrimento do bem-estar. O próprio Benoit admitiu a amigos que havia sofrido mais concussões do que podia contar, de acordo com relatos da ABC News. Além disso, Chris era inabalável em seu compromisso com a perfeição no ringue, muitas vezes se esforçando ao máximo para se punir, até mesmo pelos menores erros. Em seu podcast, Chris Jericho contou um incidente bizarro de sua época na New Japan Pro Wrestling. Durante uma luta de tag,
Jericho errou levemente um chute giratório, acertando o movimento tão levemente em Benoit que foi praticamente imperceptível para o público, mas Benoit vendeu o movimento como se ele tivesse sido executado corretamente. Após a luta, Jericho encontrou Benoit fazendo 500 agachamentos como forma de autopunição. Benoit lhe disse: "Sabe, eu não deveria ter feito aquele golpe. Foi muito pouco profissional da minha parte. Um erro de novato. Eu tinha que fazer os agachamentos." O perfeccionismo de Benoit muitas vezes levava a reações extremas em situações em que ocorriam acidentes. Depois de machucar Sabu acidentalmente em 1995, ele ficou inconsolável. De acordo com o livro Ring of Hell, após o acidente, Benoit foi encontrado escondido em um armário nos bastidores, balançando-se para frente e para trás e chorando incontrolavelmente. Foi necessário que Paul Heyman o tirasse fisicamente do armário e o convencesse a acompanhar Sabu ao hospital para ajudá-lo a se acalmar. Após a morte de Benoit, seu pai, Michael Benoit, entregou o cérebro do filho ao Dr. Julian Bales, do Sports Legacy Institute, para análise. O Dr. Bales realizou um estudo aprofundado do cérebro de Benoit. As descobertas foram nada menos que chocantes. O Dr. Bales revelou que, no momento de sua morte, o cérebro de Chris Benoit apresentava danos comparáveis aos de um paciente de 80 anos que sofria do mal de Alzheimer avançado. Em entrevista à ABC News, ele declarou: "A lesão era extensa em todo o cérebro de Chris. Isso é algo que você nunca deveria ver em uma pessoa de 40 anos." O estudo também confirmou que Benoit sofria de encefalopatia traumática crônica, mais conhecida como CTE, que é conhecida por resultar em sintomas como perda de memória, depressão, alterações de humor, julgamento prejudicado e comportamento impulsivo. Se os amigos, a família ou os colegas de Chris Benoit tivessem insistido para que Benoit passasse por avaliações médicas completas, os danos ao seu cérebro poderiam ter sido descobertos. Com um diagnóstico adequado, tratamento e uma pausa na luta livre, Benoit poderia ter recebido a ajuda de que precisava desesperadamente. Ao longo de sua carreira, o uso de esteroides por Benoit foi uma realidade consistente e preocupante. Mesmo depois que a WWE introduziu sua política de bem-estar em 2005, após a morte de Ed Guerreiro, a dependência de Benoit dessas substâncias continuou. Embora ele tenha tentado parar de usar esteroides em 2006, os sintomas de abstinência se mostraram muito fortes, levando-o de volta ao uso. De fato, nas semanas que antecederam a tragédia, Nancy Benoit confrontou Chris por meio de uma mensagem de texto, declarando: "Não vou aceitar essa montanha-russa de abuso emocional induzida por esteroides. Você precisa de ajuda profissional e somente se for totalmente honesto sobre tudo isso. Deixe de usar esse produto. Provavelmente não sou o único que pode ver, e nós dois sabemos que o programa de bem-estar é uma piada." Além dos esteroides, Benoit dependia muito de analgésicos para controlar as lesões debilitantes que acumulou ao longo de sua carreira de quase 2 décadas. Embora hoje a WWE suspenda qualquer lutador que use até mesmo medicamentos menores não aprovados pelos médicos oficiais da empresa, o ambiente era muito diferente naquela época. Se a WWE tivesse sido mais rígida na época, monitorando e tratando ativamente o abuso de substâncias e os problemas comportamentais com aplicação consistente, talvez a trajetória da vida de Benoit pudesse ter sido alterada. Outro indício significativo de que algo estava gravemente errado com Chris foi sua paranoia crescente nos meses que antecederam a tragédia. Amigos lembraram que Benoit começou a ficar obcecado com perigos em potencial, como sequestros de crianças. Ele começou a alterar suas rotinas diárias, convencido de que estava sendo seguido. Ele tomava caminhos diferentes para a academia todos os dias e variava o trajeto do aeroporto para casa. Além disso, trocava de veículo com frequência, acreditando que assim seria mais difícil para qualquer pessoa rastrear seus movimentos. Em casa, ele monitorava obsessivamente o sistema de segurança da família e ficava de olho nos arredores. Em resposta a esses perigos percebidos, a família Benoit se mudou para Fayetteville, Geórgia. A nova casa ficava em um subúrbio tranquilo,
com baixo índice de criminalidade, e foi equipada com medidas de segurança adicionais, incluindo 2 grandes cães de guarda da raça pastor alemão. Com todas essas medidas tomadas por Chris, a pergunta ainda permanece. A tragédia poderia ter sido evitada se esses sinais de alerta tivessem sido levados mais a sério? Os sinais de alerta eram numerosos e preocupantes. O histórico de concussões de Benoit e o eventual diagnóstico de CTE revelaram o impacto devastador que sua carreira de lutador teve em seu cérebro. Sua saúde mental foi ainda mais comprometida por sua profunda depressão e instabilidade emocional, exacerbadas pela dor crônica e pela dependência excessiva de esteroides e analgésicos. Essa combinação de fatores criou uma situação volátil, que sua paranoia crescente só piorou. Seu relacionamento com Nancy também era repleto de turbulências. Apesar dos momentos de reconciliação, o histórico de violência doméstica e o pedido de divórcio feito por ela anos antes davam uma imagem de um casamento em crise. Os pedidos de Nancy para que Chris buscasse ajuda não foram atendidos. Embora a tragédia da família Benoit tenha levado a mudanças radicais na WWE, incluindo políticas de bem-estar mais rígidas, foi tarde demais para salvar Nancy e Daniel. Desde então, a WWE evitou uma tragédia dessa magnitude, mas os últimos dias de Benoit são um lembrete sombrio do que pode acontecer quando os sinais de alerta são ignorados. Não importa o quanto Benoit tenha sido celebrado, suas conquistas serão para sempre ofuscadas pelo último fim de semana de sua vida. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.